Aquele namoro que se arrasta há alguns anos e o namorado ou namorada foge sempre da pergunta quando se trata de tornar o compromisso mais sério. Quem sabe até marcar a data do casamento. Quando é enrolação, quando a pessoa sofre um bloqueio emocional. A psicanalista Lígia Guerra começa o dia com a gente para responder esta e outras perguntas. Tudo bom, Lígia? Bom dia, Solé. Bom dia a todos que estão conosco. É fácil identificar a diferença quando a pessoa realmente tem um trauma e quando ela está enrolando a outra? Depois de um certo tempo, sim. No começo do relacionamento é mais difícil, porque você não tem uma intimidade emocional, você não sabe se aquelas brincadeirinhas que a gente percebe que às vezes o parceiro ou a parceira fazem sobre essa questão de fidelizar um relacionamento são realmente brincadeiras ou se é uma esquiva. Agora, com o tempo, a gente percebe sim. Você sente, inclusive, muitas vezes até um desrespeito em relação àquele que quer um compromisso mais sério. E você vê que esse nunca é um assunto recorrente na relação. As pessoas programam viagens, as pessoas programam programas em comum com os amigos do casal, mas esse assunto assim, de futuro nunca está ali presente no cotidiano, né? Dá para a gente já relacionar essa questão entre medo e fobia, a diferença que existe nessa questão? É bem bacana isso. Eu gosto de dividir assim, em 3 grandes grupos. Tem as pessoas que realmente não querem relacionamento sério, querem ir para balada, querem curtir, gostam só da parte boa do namoro e não amadurecem, né? Esses, eles não têm nem medo e nem fobia. Quem tem medo, eu gostaria até de falar para quem está nos ouvindo hoje, o medo, gente, não é ruim. Experimenta atravessar uma rua sem ter medo, ser atropelado. Experimenta sair de madrugada sem tomar certos cuidados. Ou deixar teu filho para a escola sozinho no mundo de hoje. Tudo isso são sinalizadores que você tem que ter cuidados. Inclusive o medo de subir no altar. É importante e faz parte, é natural. É uma mudança de estado, não só civil, mas de estado de responsabilidade. Então, tem que escolher bem o parceiro, escolher bem a parceira. Já a fobia é uma outra questão bem diferente e até para quem às vezes está nessa dúvida e não sabe se precisa de um tratamento, a fobia é um medo irracional. Não houve um trauma anterior, não houve nada que justificasse esse medo, aparentemente para a pessoa, conscientemente. Mas inconscientemente ela tem taquicardia solar, ela tem sudorese, ela tem mão gelada e ela não tem medo só do casamento dela, isso que me chama atenção. Ela passa mal no casamento dos outros também, porque é uma fobia. Às vezes até de receber o convite para um casamento, ela passa mal. Então você veja, é bem diferente, né? Se alguém estiver enrolando aí, a gente já consegue identificar. Agora também tem gente que quer encarar o casamento. Você quer ver só? A gente foi ouvir algumas pessoas, entre elas um casal que está pensando seriamente nisso. Ainda bem, né? Vamos ver? Vamos lá. Vocês estão juntos há 8 meses e vocês estão pensando em casamento? Isso. A gente praticamente já está junto, só nada muito oficializado por conta da burocracia e tudo mais. Mas em questão de amor mesmo, isso a gente já está junto. O pessoal fala que agora acabou o oba-oba, acabou a alegria, acabou a diversão, mas isso é tudo mentira, né? Na verdade, você acaba tendo uma nova perspectiva de vida a partir do momento do casamento, do noivado. Ou só por estar junto com alguém, você já vira outra pessoa, na verdade, né? Quando você tem um objetivo na sua vida, no caso ele, quer fazer ele feliz, você acaba enfrentando tudo, então a vida só vai. As pessoas têm medo de se relacionar uma com as outras hoje em dia, né? Por que você acha que isso acontece? Não sei, acho que talvez receio de traição, alguma coisa assim. Fidelidade demais. Acho que Acho que a pessoa tem medo de casar, por quê? Porque vai ser infiel ou com medo de que o outro seja infiel? o outro seja. Eu tenho 20 anos, desde os 13 eu namoro sério. Então eu tive uma decepção bem grande. Agora eu já tenho muito receio, eu não pretendo namorar sério tão cedo por isso. Casamento, então? Não, eu acho que vai demorar bastante tempo agora. E você acha que isso é diferente de outras gerações, que hoje as pessoas têm mais medo de compromisso do que antigamente? Ah, eu acho que sim. Hoje as pessoas acho que têm mais receio. Eu acho que está acontecendo muito de traição, ninguém tem respeito com ninguém. Então eu acho que hoje em dia está bem mais difícil do que antigamente. Bom, a gente viu ali o primeiro casal falando, né, que eles estão há 8 meses juntos e já pensam em casamento, o que inclusive confirma uns números que a gente foi atrás, né, para a gente poder ter aqui a nossa conversa, da Associação dos Notários e Registradores, que é a Noreg, dos cartórios aqui do Paraná, que houve um aumento, está ocorrendo um aumento de casamentos aqui no Paraná. De 2014 foram 63.500,
2015, 64.500, 1.000 casamentos a mais de um ano para outro. E agora, no primeiro semestre de 2016, já foram quase 28.000 casamentos já registrados. Então, tem gente, sim, que está buscando, né, esse compromisso aí, como a gente viu, né, Lígia? Claro que tem, Soler. E isso, inclusive, vem de encontro às pessoas que procuram pelo meu trabalho e de todos os meus colegas da área aí. Porque o que acontece? Algumas pessoas colocaram ali nas entrevistas que ficaram com traumas de relacionamentos anteriores, que têm medo de traição, né? Dessa falta de comprometimento de alguns. Essas vivências deixam marcas, que é o que nós estávamos falando há pouco. Deixam medos, alguns traços, às vezes fobias, mas o medo de realmente passar por aquilo de novo. Inclusive, é bem interessante o medo que nós percebemos nos homens. Os homens têm medo da perda da identidade e as mulheres têm medo da subjugação masculina. São duas características que afastam homens e mulheres de casamento. Então, eu vejo até pacientes assim que dizem, eu gostaria muito de casar, mas eu tive no meu primeiro relacionamento, no relacionamento anterior, eu fui traído, ou a pessoa tentou sempre me dominar, tentou tirar minha liberdade, não gostava que eu saísse com os meus amigos, eu não conseguia me impor, não conseguia me colocar, então eu prefiro ficar sozinho. Você veja, a pessoa chega num ponto que ela abre mão de uma coisa que ela deseja muitas vezes, que é se relacionar, que é de constituir uma família, por medo que o outro a invada. Então, por isso que é tão importante, e vem de encontro ao que você colocou, existe tratamento para isso, para quem está passando por isso, e eu digo sempre assim, não faça quem está chegando pagar a conta anterior, né? Tem que conversar, tem que ter diálogo, porque cada caso é um caso. Né? Pois é, você citou essa questão de separações, divórcios, nós também levantamos aqui números do Colégio Notarial do Brasil, que está havendo uma queda no número de divórcios aqui no Paraná. Em 2014 foram perto de 9.000 divórcios, em 2015 8.200 aproximadamente, e agora em 2016 3.700 no primeiro semestre, o que também denota uma tendência de queda também para esse ano. E isso justamente, esse relacionamento que termina, que pode deixar essa marca tão profunda que a pessoa precisa de recuperação, de tratamento. Como é que é esse tratamento? O tratamento é da pessoa primeiro entender qual que é a participação dela também no processo, porque eu digo assim, relacionamento, gente, nunca é um processo de uma única, é um processo de via dupla. Se você foi invadido porque você se permitiu invadir, se existiu aí todo um processo de desconstrução, você tem que ver qual que é a sua participação nisso para não repetir o processo no outro relacionamento, né? Então, esses cuidados de trabalhar a autoestima do paciente, de trabalhar, às vezes, o trauma, por vezes, não é nem da relação delas, é um trauma já de ver o casamento ruim de um pai, de uma mãe, muitas vezes com violência doméstica, né? Ou muitas brigas em casa, a pessoa pega aquela aversão. Então, tudo isso você tem que entender o processo inconsciente da pessoa para ela poder identificar. Bom, é claro que a gente está falando aí exemplos de técnicas profissionais, vamos dizer assim. Agora, o parceiro ou a parceira também pode fazer a sua parte, né? Como é que a gente pode ajudar, digamos assim, quando você está se relacionando com alguém que tem esse bloqueio? Pode e deve, né? E, em primeiro lugar, desmistificar, porque você não vai ficar falando do relacionamento anterior necessariamente, mas você pode colocar algumas coisas que você vivenciou, talvez, nessa relação, que te façam mal, que te dê um certo medo. O parceiro pode fortificar o outro, fazer ele entender que é uma outra relação, né? Deixar claro que cada um vai ter o seu espaço, que não vai invadir, e deixar a pessoa falar sobre isso. O ato de falar gera um vínculo de confiança, porque daí tanto a pessoa que sofreu o problema na relação anterior quanto aquela que está chegando para essa relação, os dois podem construir um vínculo de confiança que foi quebrado na relação anterior ou que talvez nem tenha existido. Então, a relação se torna saudável. Esse aumento, eu vejo, de casamentos hoje é muito em função dessa descoberta que as pessoas têm, talvez até que com o nosso quadro, a gente vê muitas pessoas buscando informações em livros, revistas e principalmente com o diálogo. Então, a construção, ela vai tender, né, no processo diário, nesse vínculo aí de poder falar, inclusive, dos traumas. Não precisa ser só com o psicólogo, deve ser com parceiro também. Tá certo. Para a gente encerrar rapidamente, Lígia, se a situação for a enrolação, como é que a gente age daí? Muito legal.
Um chave de ouro, né? Olha, gente, não é vergonha você querer ter uma relação mais séria. Fala abertamente pro teu parceiro, olha, eu acho que você tá me enrolando, nós estamos namorando há um tempo, as minhas intenções são de casar, são de constituir família, isso não deve ser vergonha para ninguém, não se intimide com a piadinha do outro. Se essa pessoa não sabe entender a preciosidade do que você está entregando para ela, talvez ela não seja a pessoa certa. Tá certo. Lígia, obrigado mais uma vez, um bom dia. Eu que agradeço para todos nós, né? Até a próxima. Até.